via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Só existe a igreja verdadeira e a falsa igreja que vai levar todo mundo para o abismo. A igreja verdadeira, ela segue a doutrina do Messias, a doutrina dos apóstolos. A igreja falsa, ela segue os enganos de Roma. A igreja verdadeira sabe que o Senhor não muda. Ele mesmo disse: eu, o Senhor, não mudo. A igreja falsa participa de reformas, revoluções e agora querem alterar completamente a palavra. Aproveite para observar os líderes e comparar na palavra, porque esse é o tempo que vai cair um por um daqueles que estão enganando as pessoas. Assim foi mostrado no céu o sinal da verdadeira e da igreja mentirosa. Apocalipse 12:1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. 12:3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho e com 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 10 diademas. O Senhor nem chama a igreja falsa de igreja falsa, mas de dragão. Nós somos a mulher, a igreja verdadeira. Eles são o dragão. Chegou o tempo em que o céu se moveu sobre isso, contra isso. E algo aconteceu aqui na terra. Quando o céu se move, acontecem manifestações na terra. Apocalipse 12:7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Vocês percebem que tem coisas mundiais acontecendo, que não é mais num país ou no outro, mas é mundialmente, que a gente pode observar alguns países, o que acontece lá já acontece aqui. Apocalipse 12:12. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão, que é Satanás, ele vai se dividir em 2 bestas para conquistar. O reino dele sempre diz, é dividindo para conquistar. Então a gente vai ver agora como é que ele está fazendo isso. Você lembra da estátua que Daniel viu? Aquela estátua é uma representação do reino satânico. Esse reino satânico, ele vai aumentando conforme ele vai da cabeça aos pés. E quando chega nas pernas, isso significa que Roma está no governo satânico. E hoje nós já estamos no pé, que é o Vaticano. Quando Jesus estava aqui na terra, ele foi para Gadareno e ele expulsou uma legião de demônios que estava num homem, que ele habitava num cemitério. Essa legião de demônios, eles foram para os porcos, e os porcos se precipitaram pulando no mar e morreram lá. Morreram afogados. O mar está lotado de porcos. O mar está lotado de demônios. Por isso, sempre que a palavra for falar do quarto animal, que é Roma e depois o Vaticano, esse quarto animal, normalmente ele vai ser representado pelo mar. Porque do mar surgem os demônios que levam Roma. Do mar surgem os demônios que levam o Vaticano. Uma das bestas aonde Satanás dá todo o poder. Vamos entender isso. Apocalipse 13:1 fala assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Chifres é poder e cabeça é reino. Nós que somos do Senhor, o nosso cabeça é Cristo, é o Messias, e não é homem algum. As 7 cabeças dessa estátua de Satanás, que agora está no Vaticano, são 7 reis. Só que também existem 10 chifres, e esses 10 chifres têm os diademas na cabeça, tem os 10 diademas. E o que é um diadema? Diadema é o poder para reinar como rei. Agora olha,
Quando Deus chamou Abraão, ele falou assim: olha para os céus e conta as estrelas. E depois olha para a terra e conta, se você pode contar, né, as estrelas e a areia do mar, porque assim será a sua descendência. As estrelas do céu, elas se referem aos judeus, e as areias do mar se referem aos gentios. As areias do mar, os gentios, as pessoas que obedecem Roma. Isso significa que essas pessoas, claro, seria tirado de Roma, seria tirado dessa estátua e trazido para a verdade. Toda a hierarquia humana, ela vem de Roma. Por isso o Senhor fala: sai dela, filho meu, para que você não sofra os flagelos que ela vai levar. Apocalipse 13:11. Vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. A segunda besta, ela tem 2 chifres, 2 poderes, mas nesses chifres não tem diadema, eles não são reis. Essa segunda besta é o ecumenismo, liderado por falsos pastores, falsos profetas, falsos irmãos, falsos tudo, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Tragam todos os seus dízimos e ofertas aqui no altar. Por que dragão? Cadê a tribo de Levi para receber esses dízimos? Ah, mas os pastores de hoje são os levitas, eles que estão trabalhando no templo. Ah, é mesmo, dragão? Só que os levitas, eles não tinham herança, os pastores têm. E que eu me lembre, Jesus falou assim: não vai ficar pedra sobre pedra, e o templo caiu. Domingo é o dia do Senhor, não faltem. É, dragão, domingo não é o dia do Senhor, sábado é o dia do Senhor. Ele é o Senhor do sábado. No sábado ele estava morto por nós, e no domingo ele ressuscitou para acabar com você. Venha para o culto da bênção, culto da vitória, culto de prosperidade, culto de cura. Vai cultuando a cura, vai. Culto do aniversário do pastor, culto do dia das crianças, culto do dia dos pais, culto do dia das mães. Cadê as festas do Senhor? Cadê o arrependimento? Além de não se arrepender, muitos viraram pequenos deuses. Nossa, eu vi tanta cura, as pessoas rolavam no chão. Apocalipse 13:14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Não é incrível como é fácil seduzir as pessoas? Não é incrível o que elas realmente querem? Elas não querem a salvação. Elas não querem nem conhecer o Salvador. Elas são imediatistas, como cães. Fica muito fácil adestrá-las para a morte. O quarto animal. Roma, Vaticano. Daniel 7:23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, porque ele é um reino tanto de governo quanto um reino religioso, e devorará toda a terra, porque ele tem 2 bestas, ele tem a besta do ecumenismo e ele tem a besta que governa Roma e governa a terra, e pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino e não de outro reino. Não é Macron, não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro. Daquele mesmo reino, do mesmo Vaticano. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 chifres. A revelação nunca está na borda. Ela sempre está muito profunda. Esses que aparecem demais são atores para esconder a verdade. Daniel 7. Estando eu a observar os chifres, eis que entre ele subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Please carry 2 things. Un rosario para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña,
something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Estamos vivendo os últimos dias. É só pegar a palavra, ir para o Vaticano e para o relógio. O relógio não é Roma, o relógio é Israel. Palavra e conferir coisas com coisas. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Dos cosas, with these two things, me arreglo como puedo. I do the best I can. Pero gracias a estas dos cosas, and thanks to these two things, no pierdo la esperanza. I never lose hope. Existe refrão de cântico, a que todos respondem amém e uníssono, que diz: a sua chama amanhece, digo-vos, ó Lúcifer, que não conhece o acaso. Cristo é o seu Filho, que veio de volta dos mortos e derramou a sua luz para a raça humana, e está vivo e reina para sempre e sempre. A sua chama ilumina o seu próprio Filho. Deixe-me dizer-lhe, ó Lúcifer, você é o crepúsculo. Cristo é o seu Filho, que retornou dos mortos e brilhou a sua luz sobre a raça humana, e está vivo e reina para sempre e sempre. Eius, Lucifer matutinus inveniat, Ilei in quam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab imperis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Magoará os santos do Altíssimo. Que oggi si pone all'origine del mondo non contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. E cuidará em mudar os tempos. Un patto educativo globale che si educhi alla solidarietà universale. E a lei, se onde você está começou a mudar sutilmente a palavra do Senhor, sai dela, filho meu, porque o cabeça não é o Messias, o cabeça é Roma. O Messias diz: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Roma diz: não pode mais colocar a mão sobre a cabeça dos outros por causa do outro. Reino diz: vinde, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Roma diz: quer vir? Se inscreva, use, lave, passe, molhe o pé, não grude com o irmão, não congregue. E repartiu o pão e disse: não é que está sendo a ceia agora. Aliás, isso é a ceia do Senhor. Corra pela tua vida e cuidado, porque para uns ele é sutil como uma serpente, mas para outros ele já está se mostrando um dragão. Preste atenção. Quais que você achava que era desse lado, que está congregando com esse? Se mudar um A ou um tio da palavra do Senhor, a cabeça é Roma.